Fala, meu caro, você conhece o Xeno Consultor de Cães? Sabe como eu iniciei e criei um método? Meu caro, eu sou aqui da Bahia, nasci em Uruçuca. Com os 13 anos, eu fui para São Paulo com os meus pais. Meus pais trabalhavam com frutas e verduras, tinham um sacolão. E um dos clientes dele naquela época tinha um fila e acabou cruzando com um cachorro misto, onde nasceu um cachorro misturado, lógico, que se chamava Tigrão. Aos meus 17 anos, eu tive ali a minha primeira experiência com o primeiro cachorro. Quem gosta de cachorro sabe disso. Os olhos chegou que brilhar, aquela coisa pequenininha, bonitinha. Então ali eu comecei a criar aquele cachorro, o Tigrão, mas naquela época então eu não sabia ainda nada a respeito de que era psicologia canina, comportamento de cães e adestramentos. Até porque naquela época era muito difícil de se achar um adestrador, quanto mais um terapeuta canino naquela época, né? Isso em 1999. Então, meu caro, tinha um amigo, um colega que o pai dele, ele mesmo ensinou os comandos, adestrou aquele cachorro. Eu fiquei maravilhado quando vi aquele cachorro sentando, deitando, ficando, obedecendo sem guia. Rapaz, eu fiquei. E acabou que o pai dele me deu aquela revista na qual ele aprendeu aqueles comandos. E eu acabei aplicando isso também no meu cachorro, no meu primeiro cão, que era o Tigrão. E ele aprendeu os comandos, senta, deita, andava com ele na guia, andava com ele na guia. Então, aquilo se espalhou, que eu estava mexendo com o cachorro naquela época. Até porque também depois eu treinei um cachorro no colega meu, comecei a ensinar alguns comandos para ele também. Teve um rapaz que entrou em contato comigo. Ele queria passar um tempo em Santos, por volta de 3 dias, ele queria curtir ali um feriado. Ele entrou em contato comigo, fui lá conhecer esses cães um dia antes dele viajar. E no segundo dia, meu cara, quando eu chego lá para pegar esses cães, eram 2 Rottweilers, aquele cabeçudão, um menorzinho, tinha 1 ano e pouco cada cachorro. Abriu o portão, de repente, um maior, mais cabeçudo. Sabe aquele olhar típico de um Rottweiler? Ele parou assim, olhou para mim, para cima, fechou a boca e deu aquela pequena rosnada. Ali eu já tinha uma experiência que eu nem sabia o que era aquilo ainda. Mas foi uma decisão rápida. Ou eu colocava a guia, puxava ele, ou fechava o portão e ele tentasse avançar. O que é que aconteceu? Coloquei a guia, tirei ele de lá e fui passear com ele. Durante 2 dias já estavam todos super tranquilos comigo. Já estavam a comunicação perfeita. Acabou que mais para frente, um conhecido, ele tinha um canil. Ele montou espaço de adestramento naquela época. Ele me convidou para poder ir trabalhar com ele e adestrar os cães com ele. Eu fui. Acabou ali que ele me ensinou, me passou muitas técnicas também, onde eu tive o meu primeiro certificado. Passando algum tempo, os meus pais decidiram voltar para a Bahia, para Porto Seguro. Eu não queria vir, estava um pouco meio que resistente. Mas eu vim. Acabei indo, né? Acabei indo para Porto Seguro, onde eu já estou aqui há 20 anos. E aqui em Porto Seguro eu acabei conhecendo a minha esposa, que é a Deise, ela é naturopata. Depois nós, ao longo dos tempos, tivemos 2 filhos, que é o Pablo e a Pamela. Então, chegando em Porto Seguro, eu não estava ainda atuando na área de adestrador de cães. Porque o ambiente era novo, ninguém me conhecia, estava desenvolvendo, estava trabalhando em algumas lojas. Acabei fazendo as divulgações. De repente, o meu primeiro cliente entrou em contato no Village. Fui lá fazer esse atendimento. Chegando lá, fiz esse atendimento desse cliente. Meu pai até me levou na época para atender esse cliente. Era um Rottweiler e o cachorro tinha um comportamento bem elevado, bem agitado. Acabei ajudando ali aquela pessoa com o adestramento. Então a notícia foi se espalhando a respeito do adestrador que era o Xeno. Naquela época o nome era Educador Canino, Armagedon, vários nomes eu acabei colocando ali, até chegar ao ponto do Xeno Consultor de Cães. Mas, decorrente aos treinos, ao trabalho que eu estava fazendo, eu percebia que os donos não tinham ainda aquela
liderança, aquele conhecimento que eles necessitavam ter, que era a psicologia canina. Entender mais profundo a respeito como que era o mecanismo, a comunicação do cachorro, ou que era o comportamento certo do cachorro. Então, ali eu comecei a desenvolver durante a minha carreira, que teve um momento, você sabe que todo início de carreira tem seus espinhos, ninguém começa já lá em cima. Teve um momento que eu ia atender meus clientes, eu ia a pé 20 quilômetros, 10 para ir, 10 para voltar. Teve momentos que chegava a ser a 50 quilômetros, mas eu ia de bicicleta e voltava. E voltava com uma alegria, porque eu estava fazendo aquilo que eu queria fazer. Então, por ver aquela situação que os donos precisavam de algo a mais, eu tinha que aprender algo a mais. Que é onde eu cheguei ao conhecimento da psicologia canina, a comunicação verdadeira, a comunicação real do cachorro. Porque o cachorro nunca vai mentir. Você pode até, às vezes, estar alegre no meio das pessoas, ele é comunicativo, mas o seu cachorro, quando ele faz a leitura olfativa, ele percebe que você está ali, na verdade, realmente está triste. Está triste porque o cachorro ele tem essa percepção. Como? Pelo olfato, olfativo. Então, a todo momento, nas emoções, na energia que nós estamos, se você está alegre, o cachorro vai perceber. Se está triste, ele vai perceber. Se você está estressado, ele vai perceber. Então, você vê que muitas vezes a sua comunicação estressada, gritando com o seu cachorro, acaba piorando mais ainda. Porque você está ali passando uma energia desequilibrada. E energia desequilibrada, você não vai equilibrar a sua matilha e nem muito menos o seu cachorro. Então eu fui desenvolvendo, fui aprendendo o que era a psicologia canina, como que era o comportamento dos cães, como que eu tinha que fazer essa comunicação, levar o dono a entender o seu cachorro. Esse é o ponto principal para que a pessoa então possa entender, compreender como se comunicar com o seu cachorro. Meu caro, só uma coisinha aqui. Esse vídeo está te ajudando. Compartilha ele com seu amigo, com seu familiar, com algum conhecido, porque essa história pode ser a sua história ou a história de um amigo seu que está vivenciando nesse momento com o seu cachorro. É que eu passava naquela época com o meu cachorro. Então, eu fui desenvolvendo os métodos de treinamentos, de comportamento, de psicologia. Porque você vê nesse vídeo, está aqui o Aquiles deitado aqui, desde o início, levantou um pouquinho, deitou novamente, mas está aqui comigo. Por que ele está aqui? Não foi só um comando de adestramento, mas foi muito além disso. Trabalhar a minha comunicação, a minha energia com a comunicação do Aquiles. Uma conexão entre o homem e o cão. Mas isso só é aplicável quando você aplica a psicologia canina. Porque muitos donos, talvez é o seu caso, se você está sofrendo com o seu cachorro, porque você aplica a todo momento a psicologia humana. Então, a psicologia humana não vai ser uma comunicação certa com o seu cachorro. Porque a maioria das pessoas, como eu fiz um dia, lá no meu início, quando eu estava com meus primeiros cachorros, conversava com o meu cachorro, batia um papo com o cachorro, mas a linguagem que nós falamos, o cachorro não vai ter a compreensão perfeita. E provavelmente você me pergunta, Xenon, por que então que ele aprende comando, senta, deita? Sim, ele aprende devido ao condicionamento, ele condiciona que aquela palavra senta, ele deitar naquele estado sentado, naquela postura comportamental. Então, isso vai depender de muitas réplicas da mesma palavra, do mesmo comportamento, para que o cachorro venha gravar. Mas ele não entende em si a linguagem de você estar falando como se estivesse falando com a outra pessoa. Então esse é um dos erros que eu cometia na minha época por não entender o que era a psicologia canina. E esse é o erro que você está cometendo com o seu cachorro por não entender essa psicologia canina. Aí você se frustra com o seu cachorro, como também eu me frustrava muito com o meu cachorro. Que eu queria que ele entendesse em certas situações, quando ele via outro cachorro que ficava agressivo, às vezes quando chegava visitas, que é o seu caso, que às vezes chega a visita na sua casa, o seu cachorro fica bravo,
não deixa a visita entrar, às vezes ele não deixa você sentar no sofá, não deixa você deitar na cama, às vezes você quer passear com o seu cachorro, ele sai te puxando, te arrastando. Tudo isso, meu caro, eu passei, porque eu não tinha esse conhecimento. Mas quando eu aprendi a controlar a minha energia, minhas emoções e aprender a levar regras e limites para o meu cachorro, aí sim houve uma comunicação assertiva, houve uma comunicação direta, como você está vendo. O cachorro, ele entendeu minha comunicação. Porque o seu cão, quando você quer levar ele para dentro da sua casa, para sua sala ou seu escritório, o seu cachorro não fica nesse estado aqui. Você tenta gritar com ele, tenta dar bronca nele, tenta bater nele, mas nada disso funciona, porque a comunicação não está o quê? Assertiva. Eu lembro que na época do meu desenvolvimento, a respeito da psicologia canina, que na época eu ainda era adestrador, fui atender uma das clientes, e ela falou, poxa, você não faz um trabalho de adestramento de cães, você é um psicólogo de cães. Aí então, aonde surgiu o nome consultor de cães, que naquela época era o quê? Educador canino, era o educador Armagedon, teve vários nomes, até eu chegar ao nome que hoje é conhecido em nossa região aqui, de Porto Seguro, Anápolis, é Xeno Consultor de Cães, onde eu venho desenvolvendo métodos, psicologia, como fazer os cães atenderem os seus donos. E teve um caso muito interessante, do qual era um dog alemão e ele estava para a doação, porque o dono não estava tendo tempo. Você sabe que no dia de hoje, muitos de vocês às vezes falam a respeito de tempo para o seu cachorro. E acabou que doou esse cachorro e teve um casal que pegou esse cachorro. Mas eles tinham mais de 10 cães em casa. Quando esse dog alemão chegou na sua casa, os outros cães iam para cima, cães grandes. O que eles faziam? Faziam uma super proteção, o dog alemão abraçava ele, espantava os outros cachorros, botava os cachorros para correr. Não levou 3 meses, meu caro, 3 para 4 meses. O que é que o dog alemão entendeu? Que ele tinha que agora retribuir aquele favor dos donos, que era o quê? Mutilar e colocar cada um dos outros cães grandes para se afastar dos donos e dele também. Resumiu que esse dog alemão não pôde ficar no ambiente porque a energia que foi transmitida para ele foi o seguinte: a partir de agora, nós estamos entregando a liderança da nossa casa para você. E o dog alemão entendeu que aquele afeto, aquela super proteção que quando os outros cães vinham em cima dele e eles, os donos, abraçavam aquele cachorro, naquela energia que transmitiu para aquele dog alemão, ele entendeu que ele deveria assumir a liderança e criar regras e limites naquele ambiente, que acabou levando outros cães a se machucarem bastante e ao ponto que teve que realmente doar esse cachorro para uma outra pessoa. Então, a psicologia canina, ela é a melhor e maior comunicação entre você e o seu cachorro. Então, aí é onde eu fui desenvolvendo esses métodos com milhares de cães e donos que têm a sua comunicação bem construída em relação aos seus cães. Então, meu caro, essa foi um resumo da minha história para que você possa entender como que surgiu o Xeno Consultor de Cães. Isso já tem há mais de 24 anos nessa carreira, levando a donos e cães a se comunicarem. Tá certo? Olha, envie esse vídeo também para o seu amigo, para o seu familiar, que ele precisa escutar isso, ele precisa entender que ele precisa mudar a comunicação dele com o cachorro dele. Tá beleza, meu caro? Valeu!